Eu só peguei, eu só peguei metade do filme porque tinha um outro compromisso, mas o filme achei, pelo que eu vi, maravilhoso. Eu achei muito bom também. Adorei. Que bom, que bom. Fico feliz porque foi uma indicação, assim, uma aposta, né? É sempre uma aposta. Cristiane, e a gente grava e essa gravação Uhum. depois vai para o YouTube da casa, né? Então a Ah, gente é? posta no grupo, então muita gente que não vê no dia, às vezes vê depois, no, Uhum. Ótimo. no Por comentário. mim, tá ótimo. Você quer Então, que eu comece, então? acho que sim, porque a Ari está aí caladinho, não sei o que está vendo. Então vamos começar. Tá Bom, só então eu vou aqui começar me apresentando, mas antes de tudo também agradecendo o convite, né, Florésia e Ricardo, enfim, vocês que fazem, né, esse movimento. E eu sou Cristiana Leite, sou psicóloga, de graduação e psicanalista de formação, e tenho feito um trabalho na Casa Séfora, né, desde o ano passado, que é um grupo de leitura sobre o amor, lá para mulheres, né, mas a gente começou também um grupo de leitura sobre o amor e está aberto e é de forma online. E eu sou membro da Associação Escrita Freudiana, aqui em Natal, e, faço uma atividade lá que é psicanálise e conexões. A conexão com literatura, com cinema, com teatro, com filosofia esse ano, com sociedade e cultura. E eu coordenava só literatura, né? Agora eu estou na coordenação geral, mas tem vários psicanalistas envolvidos nessa atividade também, que é aberta, gratuita, tá? E híbrida. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, segue o Instagram da Escrita Freudiana, que a gente divulga lá. E o grupo de leitura também. O presencial, aí eu divulgo no meu Instagram, né? Na verdade, depois eu posso fazer isso, se vocês quiserem, né? No grupo do WhatsApp de vocês. E aí o presencial na Casa Sefra está mais ou menos fechado já, porque é para 30 mulheres temos quase esse número, mas o online não. O online está aberto e vai ser amanhã nosso segundo encontro. Mas fazendo, né, depois dessa propaganda aí, disso, né, com esses movimentos, eu acho que diz um pouquinho de mim, que sou muito atravessada pela arte. Assim como assim, a psicanálise realmente nasceu, né, com Freud, que ele dizia já, que ele não descobriu o inconsciente, né, os poetas, os escritores, os artistas já tinham descoberto, ele realmente só validou a clínica, né? E eu, assim, muito atravessada principalmente pela literatura, eu fiz a escolha desse filme muito, me chamou muito a atenção, porque é da direção de Emmanuel Carrère, um escritor francês, né, contemporâneo, e que eu gosto muito, que eu super indico o Yoga, primeiro dele, mas os outros também são maravilhosos, e pela atriz também, né, Juliette Binoche. Mas aí o filme, né, assim, o título, ele já me pegou muito também, porque é muito psicanalítico, né, essa questão de entre dois mundos, essa divisão subjetiva, né, e traz logo de cara, assim, esse conflito ético, né, questão da ética, né, e que para a psicanálise, assim, ela foi super coerente com a ética do desejo, né, não é uma ética moral do certo ou errado, mas do desejo dela, né? E como ser escritora para ela e para fazer esse trabalho tinha que estar ali, vivendo aquilo, para ela era aquilo de verdade, né? Então, assim, a primeira cena, assim, uma das primeiras, a primeira cena me chamou muito a atenção e depois eu estava lendo, né, sobre li poucas análises, assim, até para não me contagiar muito, mas me chamou muita atenção, vocês que são aí de cinema, né, da área mesmo, que conhecem mais, assim, no início, me lembrou muito o filme Eu, Daniel Blake, vocês já viram? Acho que Eu, não. Daniel Blake, que é um filme de Ken Loach, que ele fez também Você Não Estava Aqui, que é um filme que também denuncia muito as questões sociais. Eu super recomendo, Eu, Daniel Blake, ele está na Netflix, tá? Então, assim, no início, aquele momento lá em que ela vai se cadastrar e tal, não sei o que, aquilo me lembrou muito, mas ele vai além, né? Porque ele não fica ali só naquela.
aquela questão ali dessa denúncia, porque ela realmente escolhe vivenciar aquilo como se ela, né, tivesse ali sendo, não uma personagem, não uma entrevistadora, né, mas vivendo na pele mesmo, né? Então, e aí ela diz, né, que vai, quando ela é desmascarada, assim, né, pela gerente lá da agência, e aí ela diz que o desejo dela de tornar, né, de fazer essa denúncia, de tornar invisível e tornar visível o que é invisível, né, e que aí entra muito nessa questão, né, aí ela diz, né, que cansou de estar ali sabendo da crise, mas queria realmente saber ali em loco, queria viver, queria conhecer mais a realidade, né? E que é uma realidade agora, magitória, a da maioria, né? Feminina, né? As mulheres estão ali, a gente tem assim, que tem dois homens, né? Que são imigrantes, no mínimo, assim. Mas, enfim, e aí ela não desiste, né? Ela mesmo sentindo a culpa, né? Mas ela segue essa ética do desejo, né? E, como eu disse, ela tem dúvida, né? Quando a gerente lá pergunta, e você não sente dúvida? Ela disse sim, sim, sente muito, mas não recua, né? E isso é sustentar o desejo, né? Para a psicanálise, isso é realmente o desejo decidido, né? Então, e aí ela faz os vínculos, ela já começa no início fazendo um vínculo muito forte, né, que é com o Cedric, né? E eu achei muito interessante uma passagem, e a primeira conversa, né, que eles falam sobre qualidades e defeitos, e ele diz que sinceridade, qualidades e defeito também. E aí ela diz, aí ela se toca, né, eu acho que nesse momento ela diz assim, eu minto, mas eu acabo admitindo no final. E aí já mostra, né, um pouco aí o que seria o percurso dela, o que é o percurso dela, né? Não é a primeira vez que me parece, né? Ela faz isso, né? Ela vai descrevendo que ela faz isso, né? Como o trabalho dela, ela se desliga de tudo, enfim. Mas aí ela coloca isso, né? Aí ele diz, então nem é mentira, né? Já que você admite no final, aí tem essa relativização daí. E aí ela começa, né? E a gente vai vendo, assim, é porque é muito forte. E a gente que trabalha pensando em sujeito do inconsciente, é muito difícil ter ali realmente sujeito do inconsciente que possa, né, ter desejos, sendo um sujeito de necessidades, né? Então, no primeiro momento que ela começa a trabalhar, e mil dificuldades, milhões de coisas, ela não tinha carro, né? O personagem, né? Assim, que ela está ali atuando, não tinha carro, e aí, através dos vínculos ali, ela consegue o carro, e aí ela vai, e ela, né, consegue se entrelaçar mais ali naquele grupo, né? Uma cena que me chamou muita atenção foi a do boliche, né? Que aí ela começa, que ela vai ali para se divertir, ela está ali no boliche e tal, e aí eles fazem aquelas perguntas assim lá, né? Lá dentro, se ganhasse né? Acho que, digamos na Mega Sena, né? Se ganhasse na loteria e tal. E aí eles falam, né? Do desejo de consumo, né? Porque realmente assim, comprar um tênis, comprar coisas para a mãe, para o filho, né? São coisas assim, de necessidades, né? E aí, quando eles saem e começam a beber, e aí tem um momento que elas conseguem conversar ali, e aí uma diz assim, mas eu queria ser professora de história, e o outro queria ter um food truck, então era ali, né? Já vai mais ali quando se pensa assim, já vai mais, se eles tivessem um mínimo de condições, né? Assim, menos de necessidades, poderiam ser ali sujeitos do desejo e de poder, né? Enfim, ir atrás disso. Aí me chamou muita atenção isso de fazer esse corte ali dos sonhos, do desejo, né? O que é possível, o que é impossível, e a maioria das coisas fica muito na impossibilidade, né? Então, ela sai do trabalho solitário, né? E aí ela embarca, literalmente, agora que me veio isso, né? A palavra assim, significante de me embarcar na balsa, né? Da barca. E aí ela embarca nisso com elas lá, que era a situação mais difícil, né? Mais penosa, mas ao mesmo tempo tinha um clima que mudava tudo, né? As pessoas ali, elas se divertiam juntas, né? Elas tinham
ali um acolhimento, tinha algo diferente, né? Mesmo sendo assim absurdamente assim difícil, né? Os dejetos, né? Assim, as coisas, né? Terríveis e o trabalho mesmo em si, né? Forçado mesmo assim, né? Que ela sentia no corpo, né? Assim, a dor de, né? Imagina ter minutos para fazer tantas camas, para limpar tantos quartos. Então, mas aí tem esse sentimento de pertencimento, né, que é nesse trabalho que a maioria é mulheres, e é uma coisa que é inevitável, e que foi inevitável fazer a amizade, né? Então, assim, eu não queria falar tanto para jogar realmente mais essas questões para a gente conversar, né? Mas as cenas que mais me marcaram foi essa do boliche, a despedida da Justine, né, que é uma despedida linda, né, que ela dança e que eles se encantam e que tem ali um golpe de sorte, né, a questão do aniversário para ela, né, que é muito tocante. Ela recebeu ali, ela ficou surpresa, ela não sabia o que era que ela estava pegando na bolsa, né, e tem aquela surpresa linda, né, receber aquele trevo, né, que é realmente, assim, acho que é o maior desejo delas é ter realmente sorte, né, e desejando sorte ali foi lindo, e o final, que aí eu acho que o final ela faz essa separação, né, para poder voltar para o lugar dela, né? Justamente o lugar, né? E essa despedida, que é essa desalienação, né? Para poder realmente voltar para a vida dela e as outras continuarem as suas, né? Então, assim, eu acho que o filme é marcado muito por isso, né? Por ela estar nessa questão atuando aí, literalmente, né? Atuando fazendo semblantes, né, fazendo uma performance ali, mas ela sabia que ia acabar e foi muito difícil, eu acho que para as três ali, que isso se desse, né? E essa despedida ali eu achei assim muito simbólica, eu achei muito forte. E é isso, assim, nesse momento assim, era isso que eu queria trazer para a contribuição, mas para pensar e conversar com vocês. Bem, Não, obrigada, Cristiane. Eu não não, sei se peraí, Cristiane, é o que você não falou que leu o livro do cara, desse livro Sim, sim. que Não é um livro escreveu? que não é um livro baseado nesse filme, não, tá? Não? O diretor, não, não. O diretor, ele é escritor, mas assim, não, se é baseado em fatos reais, eu acho que eu nem vi isso direito, não, viu? Não sei, eu acho que não. Mas o diretor, ele tem uma obra, tem uma vasta obra, né, de literatura, mas ele não foi ele que escreveu esse livro, não, tá? Se foi baseado em algum livro, eu não sei agora. Não tenho. Ah, eu só pensei que esse filme tivesse sido baseado num livro dele, Não, essa ele é o história. diretor, porque ele é escritor e diretor também, entendeu? tem. Ari quer falar, Ari, logo? Ali Não, tá não, eu, com. eu só ia nessa pegada aqui do Ricardo. Eu só acho que quem escreveu o roteiro vivenciou essa situação, porque tem uma série de detalhes que não são ficcionais, é um documentário, é quase documentar a vida dessas pessoas, né? A própria câmera, em dois momentos, em planos muito rápidos, pega detalhes, né, da arrumação, da limpeza, das dificuldades. Isso aí só quem vivenciou mesmo poderia escrever um roteiro. Então, eu não sei de quem escreveu o roteiro, né? Não sei se foi o próprio, ou se está baseado, mas com certeza é baseado em alguém que vivenciou isso. E eu acho que o grande conflito aqui, né? A, a, a Cristiana, é que meu óculos está aqui, Uhum, é a questão de verdade ou mentira, né? Tem aquele festival, tudo é verdade, né? uhum. Quando você faz documentário, você está documentando uma verdade. E eu cheguei a fazer um pouco disso, né? Documentar situações em que não é a tua realidade. Ué, a Cristiana caiu? Não, pera um pouquinho, deixa eu ver. Caiu aqui? Aqui não Acho que estou ela. vendo.
É, acho que ela Aqui eu não caiu. vejo, não, Cristiano. Uai, será que ela Acho que caiu? ela caiu. Acho que ela caiu. Vamos esperar um pouquinho então ela voltar, porque eu só queria fazer um comentário Tá rápido, mas voltando. tá voltando, né? Mas aí todo mundo comenta também. Desculpa, eu saí É, sem querer. Então, Cristiana, a gente estava Ah, esperando você voltar, desculpa, porque caiu aqui. a grande dificuldade quando você vai documentar uma realidade que não é tua, assim, não sem essa vivência toda. Por exemplo, eu conheço gente que foi fazer documentários sobre tribos indígenas. Esse é um caso típico. Aí a pessoa passa 2, 3 dias numa tribo, ela vivencia algumas coisas e depois vem o documentário e você sente que, vamos dizer, tem verdade ali. Mas nunca é uma verdade em primeira mão, é em segunda mão. O que eu quero dizer? É a interpretação de alguém de fora que viveu aquela realidade, né? Se a gente falasse para aquelas moças, falasse, ó, tá aqui uma grana para vocês. Escrevam uma história da realidade de vocês. Façam um documentário ou contrate alguém, elas fazendo alguma coisa sobre a realidade delas. Poderia não ser uma coisa tão dramática que nem esse filme, mas Uhum, iria ser uma coisa de primeira mão. O que eu quero dizer? Quando as primeiras tribos indígenas, o pessoal ia documentar, teve gente que entregou a câmera. Tem documentários famosos. Entregaram a câmera e os índios começaram a se documentar, eles mesmos. Aí é isso. muito interessante, porque Uhum, é uma ingenuidade, é um olhar totalmente diferente de um cineasta que vai lá e documentar a tribo. É isso que eu quero dizer. As duas uhum, são válidas, mas são olhares completamente diferentes, né? Nesse caso, essa pessoa foi lá e viveu, não sei quanto tempo, quantos meses, né? Mas vivenciou realmente intensamente. É como ficar um ano numa tribo tem indígena. muitos detalhes, né? Tem Tem muitos muitos detalhes. detalhes, tem muitos Uhum, detalhes. Mas eu acho que tem uma fala da moça que ela fala assim no final: Você não é nada, você é menos do que eu. Por uhum, quê? Porque o documentarista às vezes se sente meio vazio, o artista, o documentarista, o escritor, porque parece assim, hoje ele está documentando isso ou escrevendo sobre esse assunto, amanhã ele está sobre outro assunto, mas sempre são realidades externas. A função dele é documentar, é mostrar para as outras pessoas o que acontece ali, seja em livro ou em filme. Mas é como se ele não tivesse vida própria. Na uhum, verdade, a moça falou para ela: você não tem vida própria. uhum, Mas aí é que tá. Ela tem vida própria também, que é documentar a vida própria dos outros, ou uhum. escrever sobre os outros. Esses são os artistas, né? É, mas ali ela está Mas fazendo essa destituição exatamente porque ela não era mais nada para ela, né? então, Então, né? né? Então esse conflito de saber que você não é que ela não tem vida própria, Uhum, ela tem, mas talvez a vida dela não seja tão interessante para o público do que a vida dessas pessoas que ela documenta, que uhum, ela escreve, que ela filma, né? Às vezes a vida dela é um escritor, uma documentarista, mesmo um cineasta. Às vezes a vida dele não é tão interessante quanto o assunto que ele trata. Isso que eu quero uhum, dizer. O assunto sim, que ele trata, às vezes, fica muito mais interessante do que falar dele mesmo. Mas isso é um conflito, é um conflito, né? Mas eu gostei, o filme se desenvolve bem, o roteiro bem legal, bem tranquilo, as caracterizações, as meninas estão muito bem, né? Gozada, é basicamente feminino esse filme, né? Aparecem bastante. os meninos lá, mas ele só abre a boca uma vez para Uhum, fazer aquele rap lá, que a isso. gente para mostrar que o refugiado também tem
uma arte, né? Um sonho. Na Tem verdade, voz, é a questão dos voz, sonhos. e a questão da Ela não tem voz, sonho. Quando é, perguntaram para ela qual é teu sonho, o sonho dela é fazer as outras pessoas do mundo conhecerem a realidade dessas outras pessoas. É o que ela faz, é o trabalho dela. Esse é o artista, né? O documentário, enfim. Mas eu achei interessante, né? E me lembrou demais um filme que eu vi recentemente. Nem sei se foi aqui, Ricardo, que eu confundo tudo. Se foi aqui no Cineclube ou se foi no Cineclube lá do Trabalho 60, que ou eu vi na Netflix, eu já nem mais sei, que é aquele cara que entra num residencial para idosos Ah, para é a investigar um série. crime. É É a uma A série. série, série série. da Netflix. qual É, é a a série da série? Netflix. Então, Chama E o ele entra, Infiltrado. o O infiltrado, Ah, o Infiltrado. Infiltrado, aquele ator é ótimo, né? então, mas o que acontece no infiltrado? Ele também entra Hum. lá como um sênior, ninguém Uhum, sabe que ele está investigando. E no final tem aquele conflito exatamente parecido com esse da menina, que é o cara que ele fez uma amizade verdadeira, né? Que eles jogavam xadrez, eu acho, no Infiltrado. Era aquele personagem que ele joga xadrez, que é um residente do. Enfim, a situação é muito uhum. semelhante, e o Ari, conflito. Ah, não, fala. enquanto você estava vendo esse negócio, eu fui olhar da onde veio a história desse filme. E o filme Sim. realmente foi de exatamente o que está ali. Uma jornalista francesa em 2009 foi lá para Ah, ficou em Cannes, na mesma cidade. É a história daquela do filme, uhum, né? Foi para É, não sei o quê é e lançou o autobiográfico. filme em 2010. É. uhum. É bem, dá para sentir que é autobiográfico, porque alguém vivenciou isso, exatamente, né? Agora, o que me surpreendeu também, só E para. essa é a pegada também do Emanuel Carrera, bem Sim, autobiográfica também. sim. O que me surpreendeu também é a situação da Europa, né? Da França. Já há 15 Uhum, anos atrás, uma precariedade meio terceiro mundo, assim, né? Um ambiente meio terceiro mundo há 15 anos atrás. Não sei nem como é que está hoje essa história, mas eu vi outro filme também do cara que queria nadar, do imigrante africano, que uhum, queria, né? Tem um outro filme também que ele frequenta esse ambiente dos refugiados, dos estrangeiros, e é um ambiente de extrema exploração, né, uhum. basicamente, né? E isso hoje deve estar uma loucura na Ari, Europa, você né? não viu aquele filme dos Estados Unidos, Nômades, eu acho que chamava, que era exatamente Nomadland, os outcasts, né? Nomadland, né? Aquela turma que está Uhum. fora do esquema de É produção, de maravilhoso vida, aquele né? filme. Cara, mas isso é uma bruta realidade. Ah, e isso é velho, porque eu me lembro isso, putz, sei lá, meio dos anos 90 ali, 97 por ali, os caras discutindo o digital divide nos Estados Unidos, que já estava assim, quem não conseguia ter, quem não estava, vamos dizer, incluído digitalmente, ganhava tipo 30, 40% a menos do que quem estava. E isso foi aprofundando assim, esse negócio. Era uma situação muito absurda, assim, porque era pura educação, né? Se você está inserido no contexto ou não. Você ficava para É, trás e ia diminuindo. Era muito interessante esse negócio. Ver isso agora, né, numa perspectiva de, sei lá, 30, 40 anos, assim, você vê o que deu aquilo, porque muito dessa coisa que a gente discute agora, dessa bom, radicalização americana, tem eu, raiz aí, né? eu vou parar, Sabe, o vamos ouvir, redneck, tá? vamos ouvir as moças. Bem, quem quer começar? Eu estou querendo falar também, mas vamos dar voz aí para vocês primeiro. Diga aí. Eu vi que Márcia e Liliane estão com o microfone já aberto. Vai, Márcia. Eu vou fechar o meu Pronto, aqui. eu posso começar então. Como já foi falado aí, não é? Essa questão da desigualdade social de uma forma assim intensa, não é? Muito, muito forte mesmo. Um sistema que oprime as pessoas que não têm saúde,
que não têm saída e dependem dele para sobreviver. Então, isso é explorado ao máximo. Aí vai naquela sequência de firmas que ela trabalhava, cada vez mais, quando a gente pensava que ia melhorar, a exigência era maior ainda. Primeiro era 240 lençóis naquele horário, em 4 minutos. Aí depois Uhum. já era 1 minuto e meio para 60 lençóis. Então, cada vez mais a coisa ia acumulando o trabalho e sem ter nenhum tempo para relaxar, para olhar o mar. Teve esse contraponto também. Na hora que ela vai e entra dentro d'água, parecia que a outra achava que ela estava maluca. Teve Uhum. esse momento de relaxar um pouco, né? Na hora de olhar o mar, na hora do jogo, do boliche e também do aniversário. Mas a gente vê cada vez mais estão esmagadas, essas pessoas são esmagadas pelo sistema. Falou até de preconceito contra as mulheres, porque os homens não lavavam, não faziam lavagem de vaso sanitário, só as mulheres. Tem toda essa questão aí. E o filme, o que eu achei importante do diretor, porque ele mostra esse tipo, as paisagens, a fotografia é escura, é sombria, os lugares que ele está mostrando, ou é janelas fechadas, ou então é tudo muito claustrofóbico. Eu vi que a fotografia foi bastante fiel nessa parte. E aí tem essa questão ética, não é? Como é que é ela se passar por uma pessoa que ela não é e fazer amizades, cativar as pessoas que depois se sentiram traídas, né? Aí fica uma questão, até que ponto isso vale a pena, porque ela estava mostrando aquela realidade para escrever esse livro, para mostrar a realidade para outras pessoas, divulgar isso. Não tem resposta. É uma questão, uma pergunta que se coloca, mas não tem resposta. É isso. Se tiver mais alguma coisa, eu acho que foi o que eu percebi mais no filme. Gostei muito, porque tem essa contradição. É uma coisa que existe em todo lugar, no Brasil também, em todos os lugares, né? É uma vida de Uhum. escravo. É mais ou menos Uhum. isso. Terminei. Liliane, Oi? Ah, eu estou meia confusa. Bom, eu gostei muito, eu achei que, mesmo quando não era tão interessante, só as caras que a Binoche faz, as leves assim, mudanças de olhar, de sorriso, falam tudo, né? Ela é incrível, ela fazendo uma faxineira, mas está. Nossa, as expressões dela são demais. Agora, eu acho um pouquinho estranho, no Brasil, essa história dos salários, de ser explorado, eu achei esquisito, porque nós não temos a situação que a Europa tem com tantos imigrantes querendo emprego que eles possam pagar pouco, porque aqui no Canadá, o que o canadense não quer fazer, tem estrangeiro que faz, mas tem um salário alto, porque senão não faz também. Eu achei que esse salário era muito, muito pequeno pelo trabalho muito difícil delas. Agora, deve ser uma coisa de Europa mesmo, porque no Brasil não tem esse negócio de só o estrangeiro querer fazer os serviços braçais, né, que o brasileiro não quer. Talvez ainda fique assim, né, com o Bolsa Família, não sei. O filme começa ela com o cabelo desreganhado, eu achei estranho, parecia que o cabelo dela estava sujo, que não lavava há uma semana. Depois que ela pôs a piranha, ficou bom. Tem mais. Bom, o que eu me identifiquei muito foi que faz menos de um ano que eu fui no meu primeiro cruzeiro, e eu não sei se esse ferry tem alguma coisa a ver com cruzeiros. A princípio, eu achei que era uma coisa mais rústica, mas quando elas ficaram presas dentro da embarcação, eu vi que tinha primeira classe, tinha gente com uma linha bonitinha entrando. Então, eu me lembrei bastante das moças
e rapazes que limpavam o nosso quarto. Eu fiquei 8 dias no cruzeiro e a gente saía do quarto, eles, bom dia, boa tarde, com um sorriso assim de orelha a orelha, super simpáticos. E se você desse a mínima, eles assim, eu não sei se é o treinamento, que eles têm que ser hiper simpáticos, porque era um cruzeiro mais ou menos caro, ok, mais ou menos high class, né? Mas eles eram super, e todos estrangeiros. Bom, aliás, todos os funcionários do cruzeiro eram estrangeiros. Era búlgara, era iugoslavo, era japonês, era português, era de tudo, de tudo. Então, realmente é um trabalho que os estrangeiros pegam e que os locais não pegam, né? E que mais? O presente, aquele trevo, eu achei lindíssimo, e ela levou aquilo tão a sério que ela usou o tempo inteiro, ia usar até a morte. Eu não entendi por que que a amiguinha dela foi mexer na bolsa dela, se alguém puder me dizer. Ela foi ver Pegando a os data do documentos. aniversário dela. Ah, Ela tá. pegou o RG para ver justamente quando era o Ah, aniversário dela, a data de eu não entendi. nascimento. Ok. Ah, Que mais? Eu estou no fim já. Então, quando atores vão fazer um filme e sobre um personagem que eles não sabem nada, alguns deles fazem o laboratório, né? Fica 3 dias fazendo isso, 2 dias fazendo aquilo, mas não pega no pesado que nem essa escritora que trabalhou fascinando mais que um mês, né? Pelo jeito. Eu achei que é uma diferença grande. Precisa tudo isso realmente para ele escrever sobre. Não sei. Ou o ator que faz pouco, né? Que ele dá uma olhadinha, como que é assim ser morador de rua, ele se finge de morador de rua por meia hora e tudo bem. E a amizade feminina, como sempre, muito forte, muita sororidade, eu achei bárbaro. E que mais? Pesquisa, tá, tá, tá. Ah, sobre se as pessoas podiam saber que ela era uma escritora e estava basicamente espionando, eu acho que, por exemplo, para você fazer uma pesquisa de marketing, fazer um grupo, as pessoas têm que saber que estão sendo filmadas. Você não pode simplesmente assim filmar e usar depois. Tem essa coisa. Então, eu não sei se é ok ela não dizer que ela está escrevendo um livro, ou são casos diferentes. Não sei. E é isso, mas adorei, ela é incrível, fazendo uma faxineira maravilhosa. E o pessoal da limpeza do nosso quarto não me pareceu que trabalhavam igual uns escravos, tendo fazer. Acho que eles tinham 4, 5 cabines para fazer em 2 horas, sei lá. Não me pareceu que eles estavam correndo igual uns doidos, super simpáticos. Eu escrevi um bilhetinho para minha moça dizendo que eu queria um tubinho de condicionador, não, de hidratante, porque o meu tinha acabado. No dia seguinte, ela me respondeu assim por escrito: foi um prazer atender vocês, e me deixou 3 tubinhos, assim, super simpática. Eu não achei, bom, não que o nosso quarto tivesse imundo, né? Mas eu não sei se esse ferry tem alguma coisa a ver com o cruzeiro, mas não me pareceu um Não, negócio escravo. esse ferry que ela faz, que Ah, fala, que dentro que eles estão indo para a Inglaterra e voltando, é aquela ah, linha de balsa que tem entre ali o norte da França e a sei. Inglaterra. Isso aí é É por aquela. Ela cima, fica assim, ó. é por cima do Canal da Mancha, é isso? É, uhum, Então é uma ponte aérea, vamos dizer, mas é naval, é dentro isso. naval, exatamente. Então, era Agora, assim, antes do túnel era o que tinha, né? mas Depois que fizeram o Eurotúnel, quanto tempo dura esse passeio? pelo a que a gente viu, viagem. 1 hora e meia. Uma hora Uma e hora e meia? meia. Uhum. Ok. Eu também achei que É. quando a gente saía do barco, do navio para ir passear em terra, tem um cartãozinho que você batia saída e entrada, não tinha como ter
alguém lá dentro, sem alguém saber como é que ele ia sair sem o cartãozinho que ele entrou. É meio que é bem controlado, pelo É menos que no nem mina. Cruzeiro. É que nem mina. Né? Mina, Mina assim? você. Hum, Mina você, quando você vai descer na mina, você bota uma hum. chapinha com seu número ali para os caras, antes de explodirem lá embaixo, saber se está todo É. mundo do lado de fora. Então, Mas, agora em navio, eu acho que eles não querem que tenha, como é que fala? clandestino. Isso. E elas ficaram assim de clandestina, né? Basicamente. E na primeira classe, né? É É, legal aquela história, aquela viagem delas brincando na primeira classe é é muito ficou boa, legal, muito É um aquela boa. cena. momento de Mas festa, elas né? De bebem, e como o celebração. francês gosta, né, Uhum. de um álcoolzinho, impressionante. E um cigarrinho, né? Ah, Nossa. tá. Francês só não, né, minha filha? É, eu Desculpa, já ia assim, dizer, brasileiro mesmo. também. Ó, olha, você sabe quando eu vim de Natal para São Paulo, Hum, foi uma das coisas que mais me espantou é que o pessoal de São Paulo não bebia para uhum, comparar com o pessoal de Natal. Em Natal, imagina, a gente tomava cerveja por metro, Uhum. sabe assim, a discussão era metro linear, metro quadrado, era essa a discussão uhum. que tinha para o meio É, da festa. mas agora, com as últimas pesquisas, que mesmo um pouquinho de álcool faz mal Pois e é é, né? perigoso, está diminuindo. E com as canetinhas emagrecedoras, o pessoal está bebendo bem, bem menos, eles estão sentindo, viu? Viu, Ricardo? Entra na onda, Ricardo. Eu? Tá doido para Diminui, quê? diminui seu álcool. Eu já diminui o Deixa, meu. deixa Não, eu senhor. perguntar agora se Rosita ou Rosário querem falar. Eu Rosita, acabei. inclusive, está na Europa, né? Pode dar um contraponto aí, talvez, porque a impressão que eu tenho, né, comparando com os Estados Unidos, que é exatamente o que Liliane estava falando, esse pessoal que está aqui, eles ralam, mas eles ganham, né? Eles ganham uma condição de vida que eles não têm em geral, ou é pior ainda no país de origem, por isso que tanto querem ficar aqui, né? E aí não são só os refugiados de guerra, são aqueles que migram, né, por diversas razões. Mas, Rosita, fale aí um pouquinho, porque com certeza a Europa é diferente, né? Não, e Bruxelas é um epicentro, né, dessa tensão com imigrantes, né? Ali É, sempre foi. A Bélgica sempre foi um lugar friendly para a imigração. acho que é realmente um ambiente bem realismo, né? Nossa, o som tá ruim, Rosita. É, Rosita, talvez você tirar a imagem, melhora o seu som. Mas a questão dos imigrantes lá é uma coisa muito séria. E eu acho que essa realidade de imigrantes é bem. fugiu. Rosita, Acabou o som, né? tá cortando seu som. Talvez se você tirasse uma imagem, o vídeo fique melhor. Eu acho que ela não escutou, talvez. Oi, Rosita. Ela caiu. Agora bem. Rosário quer falar? Oi, Rosita. Oi, Eu acho que Florésia. você tenta falar sem botar a imagem, porque eu acho que sua conexão tá ruim. Ah, ok, ok. O que eu acho é que é uma realidade bem retratada. Eu confesso que eu não tenho muita familiaridade com essa questão de imigrantes e zona portuária, enfim, mas Bruxelas não é uma região portuária. A região portuária da Bélgica é Antuérpia, né? Mas meu filho que mora em Roterdã, e Roterdã é um grande centro portuário, já foi um dos maiores da Europa, do mundo, superado pelos chineses atualmente. Você vê uma condição bem difícil de imigrantes lá, né? E a dificuldade de empregos é uma realidade também muito grande, muito grande.
E eu acho que se parte para esse tipo de trabalho como foi retratado no filme. Eu acho que é bem real, sim. E eu achei, como a Liliane falou, o trabalho da Binoche, assim, fantástico, com as expressões corporais dela, com a atuação dela, ela é grande mesmo. Eu gostei muito do filme, muito, e achei de uma sensibilidade muito grande por caracterizar bem essas diferenças, né, que foram apontadas no filme entre as classes, né? E, digamos assim, e também me chamou muito a atenção foi o sacrifício que a personagem da Binoche fez quando do falecimento do pai. Quer dizer, ela Uhum, continuou o sim, trabalho dela, mesmo sim, passando por esse momento pessoal muito trágico na vida dela, né? sim. Esse foi um ponto até que eu anotei depois que eu vi a segunda vez e disse, nossa, isso é muito forte, né? Muito Uhum. mais forte do que tudo isso, do que o luto, né? Do que essa perda, foi o desejo dela de continuar. Então, É, muito forte. Essa cena realmente mostra. E ela é bem curtinha, né? Bem delicada isso. ali, né? Mas é muito bom você ter lembrado disso. Uhum. É isso. Obrigada, Rosita. Rosário quer falar ou não quer falar? Bem, tá caladinha aí. Quero. Eu queria fazer algumas considerações. É assim, eu, é, no meu não saber, primeiro eu queria só dizer que eu sou pediatra. É, Rosário, deixa eu só, posso, 2 segundos. Você foi a primeira pediatra da minha filha. oh, E, meu Deus! nossa, olhe, você não tem noção da minha emoção. Quando eu lhe vi, eu disse: eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu vou perguntar se ela é pediatra. Minha filha vai fazer 29 anos no mês que vem. E você foi a primeira pediatra dela. E foi incrível, incrível, incrível. Eu só queria lhe dizer isso, que depois você foi morar fora, né? Não, Você não foi morar fora, não? Ah, então não não. sei, não sei o que foi que aconteceu. Acho que foi assim, enfim. É, quando eu tentei marcar, disseram que você estava viajando, alguma coisa assim. Mas o primeiro ano foi todo. Você foi pediatra dela, Luiz. Foi maravilhoso. Então, que coisa boa. É, muito Eu queria bom. dizer que, para mim, foi assim é, isso que eu ia dizer, Cristiana, que eu sou pediatra, Uhum, mas eu sou muito subjetiva. Já fiz muita análise, uhum, gosto uhum, demais da psicologia. E assim, eu vi o filme num ângulo, assim, é isso que eu ia falar. Não entendo da parte da cinematografia, mas não achei que fosse um documentário. Eu achei que o autor, o diretor, quis mostrar uma questão que se conhece, não é? Assim, mas que uma pessoa estava vivenciando isso. Isso foi como eu vi. E o que me chamou a atenção é a história do humano, não é? O humano em qualquer um dos trabalhos. Como é que esse homem, essa mulher, principalmente, tem toda aquela vida de filho, de não poder ter o mínimo, não é? Que é o descanso. Isso foi tudo que ele mostrou ali para mim, me tocou muito, sabe? Eu trabalhei ultimamente numa maternidade e eu sempre fazia questão de dizer, se não fosse vocês limpando aqui, se inclusive se contaminando até mais do que os próprios médicos na hora do parto, a gente não faria um bom trabalho, não é? Então, eu acho que eu vi até um relato dizendo assim, que hoje, com essas coisas de mestrado, de doutorado e disso, daquilo, se a gente não tem esse, esse contato doméstico, não é, do fazer,
faz muita falta a essa formação do adolescente, do homem em si. E, e tem um filme, que eu não me lembro do nome, que ele é um filme japonês, em que o ator fica limpando o tempo Dias, todo Dias Perfeitos, dias o, perfeitos. de Wim Wenders. É E, maravilhoso esse filme, a e coisa esse, mais e linda do esse mundo. Isso, e aí ele mostra exatamente outro ângulo, que é aquele homem que é japonês e que consegue tomar o café dele, tudo durante o trabalho, não é? A vida Uhum, dele vai paralelamente, diferente desse que a vida delas era mais o trabalho do que delas mesmas. uhum. Então é isso. É esse filme, Dias Perfeitos, quem não assistiu, ele está na Netflix também já. É Eu muito ainda não interessante. É, assisti, mas já é outra falaram bastante perspectiva. desse filme. Eu acho É que no lindo. Oscar, né? Ele ganhou o ano passado, ele teve, ou foi Uhum. indicado. Acho que foi o ano passado, mas é um filme belíssimo. Realmente ele tem um outro olhar, é uma outra cultura também, né? Enfim, e ele é apaixonado por literatura, por música, fotografia, e ele é todo analógico, né? O personagem. Ele não usa telefone, não, enfim, assistam, Assista. né? Sim. Assistam, né? Eu só tenho a agradecer Que e vou me bom que tornar assídua, viu? Eu sou muito dessa lá. Ai, mas eu vou atrás de você se você não se tornar. E deixa eu te dizer, bem, eu amei o filme, né? E aí eu fiz vários paralelos, a gente acaba fazendo, pensando assim no que eu tenho vivenciado, né? Aqui nos Estados Unidos, que a primeira coisa é essa, é uma diferença bem grande da Europa, né? E, inclusive, a gente estava discutindo agora, semana, porque alguém falou, o salário mínimo aqui na Califórnia é 19 dólares e 30 e poucos centavos, parece, que é um dos mais altos dos Estados Unidos, né? A hora é 19 dólares Ah, e alguma tá. coisa. Você disse o A salário mínimo hora, 19, eu é. disse Não, aqui se fala a só em hora. hora ou em ano, E, né? Ninguém fala em uhum, mês. Ninguém recebe normalmente por mês, né? Recebe na quinzenal e, em geral, a conta que eles fazem é o ano ou a hora. E aí a gente vê a grande diferença, né? Porque, como Liliane falou, ainda tem os empregos, né? Esse tipo de emprego, né? Se acha, e eu acho que na Europa é isso, essa grande imigração é diferente, né? O que está acontecendo na Europa e o desemprego, né? Aqui ainda tem, é precário, morre de trabalhar, morre. Eu me lembro de um amigo meu que era gerente no Kmart aqui, ele escreveu um texto uma vez dizendo a escravidão branca, né? A gente vira escravo, a gente sai do Brasil, eu virei um escravo branco aqui, eu trabalho, ele era um gerente lá, né? Mas tinha subido os degraus, né? Até chegar à gerência, ele disse, é uma escravidão, né? A gente é escravo. E aí engraçado. Agora, outra coisa que também me pegou, assim, é uma situação interessante. Quando eu morei em Reno, que é Nevada, né, que não é Califórnia, eu fazia aula de inglês à noite. E essa situação de você se sentir meio, é, você como se fosse falsa ali naquele programa, né? Eu ia para uma aula à noite de graça que o governo oferece para os imigrantes. Agora eu não sei, eu acho que nem está existindo, sei lá, porque Trump está cortando tudo, né? Aqui na Califórnia tem, mas lá eu não sei como é que está. E a população da cidade que eu vivia, né, que é Reno, a grande imigração é mexicana, que é diferente totalmente aqui de São Francisco, viu? Bem diferente. Então, lá era mexicano e pessoas muito humildes em geral. A maioria, inclusive, tinha muita gente que nem sabia escrever direito na própria língua, né, no espanhol. Então, eu estava fazendo meu doutorado, mas para mim aquela aula era legal, era interessante. E eu me sentia, sabe quando você volta para o jardim de infância, porque você tem um nível alto, né, de educação num canto, e lá você vira uma criança, porque você não sabe falar,
né? Você não, você tá ali com todo mundo, com aquelas pessoas iletradas, muitas, né? Ou sei lá, que estão ali na mesma condição de você. E era uma experiência assim muito interessante, porque eu me sentia meio constrangida. Eu não falava que eu estava fazendo um doutorado para poucas pessoas, mas naquele grupo era como se fosse uma ofensa. E eu me lembro que teve uma vez uma menina que olhou para mim e disse: O que é que você está fazendo aqui? Né? Uma coisa super agressiva. E ela não sabia que eu fazia doutorado, né? Mas até era, acaba percebendo, né, como, sei lá, por qualquer coisa que ela fala, ou que, né, que a gente fala, ou que a condição que você tem é diferente. E ela disse: "Eu não sei o que é que você está fazendo aqui. Essa aula aqui é para quem precisa." Uma coisa assim que ela olhou para mim e disse. Só que aqui eu precisava, eu não podia pagar o inglês particular, e aquela aula era importante para mim. Enfim, mas é uma situação assim que você se sente, eu estou enganando esse povo, né? Eu não podia falar, eu me sentia constrangido de falar o que, que eu estava fazendo lá. E assim, é mais ou menos, eu acho que ela sentia, né? Ela não podia falar, né? Ela estava ali e para outro, com outro objetivo. Enfim, por isso eu acho que o filme me pega, né? De algumas formas, assim, que eu me identifiquei em situações vividas, né? Diferentes da minha vida. Mas amei o filme, né? No final, fiquei esperando que a menina entrasse e o cara dissesse: Bem, vocês têm uma cabine aqui hoje de graça, paga pela escritora para vocês curtirem essa Uhul. viagem. E a outra coisa Outra também, festa. eu pensei que ia ser. E a outra Hum. coisa também é sobre o cruzeiro, né? Que Lilian estava falando. E eu me lembro, eu fui no cruzeiro uma vez, né? E aí eu conversando com as pessoas que trabalhavam no cruzeiro, o que eu descobri, eles têm um contrato em geral de 6 meses, né? Então eu me lembro que teve uma moça que disse: Não, Alice, eu trabalho 6 meses, então você fica no navio 6 meses, você desce alguma coisa, mas você está ali trabalhando. E é outra condição, eu acho. Eles ganham muito bem. E os outros 6 meses ela ia para casa, ela tinha filhos, né? Então, durante 6 meses elas ficam ali. E é uma outra condição de trabalho, bem melhor e ganham bem. Não é esse ferre aí, né? Que vai e volta, e eu acho que é outra, é totalmente, Esse né? nosso cruzeiro também, os caras trabalhavam 6 meses e ficavam no bem bom 6 meses. Exatamente, ganham muito bem que se dão a condição de ficar 6 meses sem trabalhar, né? É outra condição. Bem, eu acho que é isso, não sei, eu amei o filme mesmo. Deixa eu fazer uns comentários também, Florésia, e Cristiana, antes que eu esqueça. Quando falaram do filme japonês, eu também lembrei que a gente viu esse filme recente, mas é totalmente. Primeiro, os banheiros são obras de arte, Isso, desenhadas por arquitetos em isso. Tóquio. Então, os Uhum. próprios banheiros são maravilhosos, são obras de arte, de arquitetura, são famosos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ali é um artesanato que ele faz de limpeza, não é essa escala industrial que ela faz nesse filme. Ali ele faz um artesanato de limpeza, né? Um banheiro com toda a calma, tal. E é totalmente. E tem mais uma coisa: o cara optou por trabalhar desse filme japonês, tendo uma situação também familiar muito boa, mas ele saiu da família, né? Enfim, tem toda aquela outra situação, porque a família Conte tinha não, que eu grande. ainda quero assistir, Ari. Ah, tá Então, bom, então não vou tá falar. dando Então não spoiler. vou falar. Não vou Eu não falar. assisti ainda A esse. gente tinha parado, porque assim, realmente, esse filme dá uma É, outra conversa aqui que a é. gente. Mas, Mas mas é um deixa eu falar outra. contraponto. É um contraponto maravilhoso. É. Outra coisa que ninguém comentou. Eu achei muito legal o homem que paquera ela de Sim, uma maneira Cedric. muito simpática. Inclusive, Uhum. logo que ela conhece ele, ela aceita ir para a casa dele de forma muito corajosa, né? Uhum. E ele paquera ela o tempo inteiro, muito simpático,
né? Com Eles todo jogam respeito, boliche com todo respeito. com todo respeito, né? Mas ele estava afim dela mesmo, né? E ele declara isso, né? Muitas vezes. E na cena final, quando ela está sentada e ele fala para ela não ficar triste porque ele está com uma outra moça, ela faz aquela cara dela de extrema tristeza, mas não é por causa dele. Isso. Era por É. causa da outra, mas também por causa dele, no sentido de que ela enganou ele o tempo inteiro, né? Porque ele não ficou sabendo quem ela era o tempo inteiro, né? Mas ela Então tinha ela, marido no fim, ou é verdade que o marido se pirulitou? Eu não ficou claro Aí para mim. bom, ninguém sabe, Ah, né? não, é, isso não fala, isso não fala. Não Mas o aparece, fato é, não. mas o fato é que aquela expressão dela de tristeza é genial, porque é uma tripla tristeza, por ele, uhum, por ela e pela menina que ela acabou de revelar quem é. ela era, né? E Aquela ela não cena é muito. mentiu, né? Quando ele Ela não. pergunta se ela está triste, ela diz: Ela Eu fala, eu estou tô triste. triste. Só que É, ela não ali era, fala, não é? é, Por quê? não fala o porquê. Ela não fala o Uhum. porquê. Mas É aquela cena genial. é, É é, é, genial. é, é é muito legal. Uhum. E eu ia falar mais uma coisa também, agora acabei esquecendo. Deixa eu ver. Eu tinha três coisas para falar. Deixa eu ver se eu lembro. Bom, essa coisa dos cruzeiros realmente é completamente diferente, é outro ritmo, outra coisa. É isso que a Liliane e a Florésia falaram. Eu também peguei uma vez, e são todos eram filipinos, indonésios, gente do mundo inteiro. Era da linha C italiana, né? E eles fazem isso mesmo, ganham muito bem, ficam lá 6 meses ralando, mas é claustrofóbico, né? Viver naquele navio lá é meio claustrofóbico, né? Ah, mas eles comem igual a gente, eles têm todo Comem direito. bem. Não, eu acho que eles comem, eles têm conforto, ganham bem, mas eu acho que é como o Maria disse, é uma loucura você ficar dentro daquele navio. Sinceramente, eu fiquei 7 dias, para mim já estava Eu Uhum. muito. também, eu também. É. O grande lance é poder fazer escolhas, né? Então, quando É. se não pode escolher, né? Aí realmente são os sujeitos de Agora, necessidades e que não têm escolhas, né? Mas quando agora, se tem, se pode ter escolhas, né? Mas não agora é essa a só para realidade falar hoje em dia, eu acho. mais uma coisa. O filme, o final, que todo mundo ficou torcendo para que ela fizesse uma coisa bacana, alto astral, que elas se encontrassem de novo. Não, o filme fala são dois mundos separados. Uhum, Não vai fazer de conta que vai juntar. Elas vão seguir uhum, no mundo delas, as meninas. Inclusive, o filme tem um deslize de roteiro. Não é uhum, bem um deslize. Aliás, alguém comentou aqui, não é um documentário, é uma ficção, mas uhum, baseada em fatos reais. Isso que eu quis dizer. Não é um documentário, é uma ficção. Tem atores, né? É tudo encenado, tem roteiro, fala. Mas tem uma coisa assim: depois que elas ficaram naquela suíte, todas falaram que elas iam ser descobertas e iam ser mandadas embora. e Mas não foram, né? quando ela Uhum, volta, as outras ainda estão trabalhando lá no mesmo ferry. Então não foram mandadas embora. Então isso é um pequeno detalhe, né? Deslize. Mas Eu será que não não sei. teve o dedo aí da Caiu, caiu. Caiu de novo. E eu ia falar a última coisa antes que eu esqueça, mas vou esperar ela entrar de novo, em respeito a ela, que ela já vai entrar aí. Eu acho melhor você falar logo, você vai esquecer até ela entrar. Eu vou. É só anotar. Anotando não Não, esquece. mas eu não anoto, mas ela Oi, já vai entrar. desculpa. Ela já vai entrar. Chegou. Na hora que eu Cristiana, mexo no fone que vai cair, aí desliga e é, sai. Desculpa. Cristiana, eu ia falar uma coisa para não esquecer. Tem um Ah, outro detalhe dessa relação ficção-documentário e verdade e mentira, que é o seguinte: ela não sabia exatamente o que ela ia fazer, a escritora. Tanto que ela fala
num certo momento, agora eu encontrei a minha personagem principal, que é a moça. Uhum. Ela falou: eu Ai. vou focar nela, eu vou focar nela. E a amizade maior ela fez com ela. Mas isso não foi planejado, nem poderia ser planejado. Porque quando Uhum. você vai para um ambiente documental, que na verdade ela estava, não tem roteiro fixo. Uma ficção tem roteiro fixo. Você vai fazer Uhum. isso, porque foi roteirizada. Ela não roteirizou o que ia acontecer. Ela foi para aquele lugar para conhecer as pessoas, não sabia o que ia rolar, não sabia quem ia conhecer, mas uma certa hora ela fala: agora eu achei a chave do meu livro, a personagem que Uhum. vai segurar o meu livro. E isso é muito bacana, porque deve ter acontecido de verdade na, Uhum. na, na pesquisa dela, né? Nossa. E isso acontece toda hora, né? Quando você vê, às vezes você vê reportagens, é que reportagem de TV é muito rasteira, mas quando você vê documentários mesmo, documentários bons mesmo, tipo Cabra Marcado para Morrer, aí você vê que o cara entrou mesmo, tanto que ele voltou 20 anos depois, né? Agora eu queria falar sobre ator. Alguém aqui, não sei se foi a Liliane, comentou, são atores. Mas eu acho que tem algumas mulheres ali que não me diga que talvez sejam, algumas daquelas mulheres talvez sejam profissionais mesmo. Agora, por que que eu digo isso? Pega o Pichote, filme famoso. Você tem uma Marília Pêra que não é prostituta, nunca foi, mas é uma baita atriz que faz uma prostituta e você acredita que ela faz perfeito uma prostituta porque fez pesquisa, porque é uma baita atriz. Ao lado dela estava um menino, que é o Pichote, que era verdadeiro. Ele Uhum. era verdadeiro, ele não era um ator. Tanto O que depois sucesso do Agente mataram. Secreto agora. O É, sucesso do tanto Agente Secreto, É, né? tanto que, Os atores. tanto que mataram ele, né? Ele era um menino da comunidade. Então, a maravilha desse filme é a cena dos dois, que é uma baita atriz fazendo o papel de prostituta com um menino que é um criminoso em potencial. Ele não era criminoso, era um ator, assim, era um menino que pegaram para fazer o papel que ele fez muito fácil porque ele conhecia aquela realidade, né? Então, nesse filme, eu não sei se tem alguma mulher que é realmente uma profissional da limpeza. Eu acho que tem. Por que que você Eu acho que acha, tem. Ari? Eu acho que todo mundo fez a cama igual. Eu, por sinal, tenho que confessar, não faço cama, tenho horror a fazer cama, não me identifiquei com esta parte. Nem- Mas mas por que que você acha que que algumas eram para valer? Por quê? O jeito, Você o sabe fazer jeito como cama? Ari, você sabe fazer cama? é meia Ok. boca, né? Meia boca. Mas é o jeito, a desenvoltura com que a pessoa performa é diferente. É como se ela fizesse isso a vida inteira. É muito. Uhum. Apesar que a filmagem, como é ambiente fechado, os quartos, é muito pequeno, o enquadramento era muito fechado. Não dava para a gente ver um plano geral, um As plano cabines aberto. são pequenas, até É, em cruzeiro. sim, as cabines são pequenas, super pequenas, né? Mas eu não sei, isso ficou uma curiosidade que eu acho que talvez algumas moças ali, talvez aquela que ensina, talvez umas outras ali, talvez sejam profissionais mesmo. Não sei se são atores. Acho Eu que acho isso que parece que ficou muito realista, né, para você, assim. é Eu também senti muito realismo ali, né? muito realista, Nossa. né? Uhum. Lógico que a Juliette a gente sabe que é uma atriz, né? Uhum. Mas das outras eu não sei. Eu Mas não ela sei. fazia as coisas não tão pior que as outras. Um pouquinho. Não, enfim, aqueles dois imigrantes também, não sei se são imigrantes mesmo também, refugiados. Não sei se são atores.
né? Porque tem pouca fala, inclusive, né? Tem pouca fala. A menina que é amiga dela deve ser atriz. As meninas que fazem a cena da suíte, da champanhe, essas são atrizes, né? Tem muito mais fala. Mas as outras em que a atuação física importa mais, a movimentação, a desenvoltura, né? Apesar A que tem. Inclusive, garrafinha naqueles. com spray é fácil, com o paninho, até eu sei fazer. Não, Uhum. mas aquela coisa rápida ali no corredor, né? Pegando a Hum. roupa, carregando aquilo ali, deve ter gente mesmo que faz, né? Porque é uma Pois coisa bem. é, E eu não sei. quem cuidava dos trigêmeos da moça lá, dos três meninos? Ninguém A mãe Esse, sabe. dela? A o mãe dela? roteiro, o roteiro não fala, né? O Porque ela roteiro não trabalhava fala. 3 turnos, então, né? Deviam ficar sozinhos, Liliane, É, porque mas a tinha gente um já sabe que tem maior. uma mãe, mas ela deixa, né? Aí ela consegue dizer aí que tem uma mãe, que me parece que é presente, né? E Agora, tem que uma curiosidade e da área escola, né? Também. tecnológica, tem uma curiosidade da área tecnológica que eu vou falar para o Ricardo. O arroz, o O arroz. arroz, eu também já pus celular no arroz. Eu Parece Todo também. que, mundo, Eu também, todo eu ia mundo. dizer quem nunca. mas parece que é fake, viu? Não sei. O que você acha, Ricardo? Não, o Funciona, menino Não, não é funciona, o fake, meu não. Não é funcionou. funciona. fake? Ok. Seca O meu direitinho, voltou, o meu é que teve um que ressuscitou É, É, o o por meu meu causa também. também. disso. Não O meu pode ligar também. logo em seguida, né? Quando Pois O cai é, a meu, agora porque água. ela atendeu, né? o meu caiu na privada também. E eu Só o tive que seu? fazer isso. Foi. Ah, o É, lance caiu na gol. apesar Mas de olha, que hoje, eu queria hoje, colocar só uma coisa sobre essa questão da verdade, né? Que a gente, né, fica trazendo aí o que é verdade, o que não é verdade, o que ela disse que é verdade, o que ela não disse, né? E aí eu me lembro de Lacan, que fala assim, que a verdade a gente só pode dizer nas malhas da ficção, né? Então, né, a Co- verdade a gente só diz, a verdade a gente só pode dizer, só diz nas malhas da ficção. A verdade. Tem Nas uma, margens da ficção, nas malhas da ficção. há malhas. Uhum. E aí, outra coisa sobre a questão do final. Vocês que são da área de cinema, o final feliz não existe no cinema francês, né? pois é, né? Não A é? Ah, gente estava na existe, França. existe. Ah, Não, tem esse, né, esse. eu Por que tenho que o final aquela pra... amiga dela foi tão ruinzinha assim na cena final? Falou, se você realmente gosta da gente, você vai passar 1 hora e meia com a gente e ela com o pessoal esperando lá na livraria. Foi cruel ali, não foi? Uhum. Ela nunca perdoou, né? Ah, Parecia uma aí, vingança, né? aí, se você quer saber a leitura de fora, olha, eu acho o seguinte, é culpa. Sabe, culpa. Sentimento de culpa de estar devendo alguma coisa. Tarará. Que é a mesma coisa que eu vejo em boa parte dos meus amigos da esquerda caviada aqui de Porto do Sul, né? Que os caras ricos pra caramba, tarará, não sei o que, não sei o que, lá, e vem com história não, vamos defender, vamos dividir. Eu digo, pô, vai dividir aquela estância que tu tem, cara. Tu tem uma estância do tamanho de um Não, bonde que nem não, plantar planta, aluga, né? ele divide Mas a é dos uma outros, a dele não. Quer dividir a dos outros, a dele mas não. é uma culpa, mas a coisa da culpa, né, inerente, assim, porque isso é um discurso que eu acho que a gente tem, Uhum, assim, que eu acho que foi bom até que veio a ser desconstruído nos últimos tempos, mas como se você tivesse uma culpa eterna pelo mundo que, desculpa, eu não pedi para nascer aqui com privilégio. Uma coisa que, diga-se uma coisa, você não o que que você faz com o seu privilégio? Isso aí cada um tem que ter. Agora, não reconhecer que você tem um privilégio e achar que por causa desse privilégio que você teve, né, que você não pediu, você ganhou, né, você tem uma dívida com, sei lá, com os caras, sei lá, eu já acho que é Ô, meio over. Ricardo, ô, Ricardo, Hum. você tocou no âmago do que está acontecendo na Europa. A Europa, com a culpa dela colonialista, absorveu uma imigração que hoje
eu vi as estatísticas, na Bélgica já tem mais imigrante do que cidadão belga. Já tem mais. E na Inglaterra e na Alemanha, e daqui a pouco, na A pau Europa a pau, a inteira, pau a pau. na, na Europa inteira vai ter mais imigrantes, sem entrar em detalhes, do que pessoas nascidas ali. Por quê? Porque eles têm aquela culpa colonialista, então vamos receber todo mundo, vamos receber todo mundo. Só que isso está Era mudando assim, né? agora. Isso Então, era mas assim. agora, você viu o que a Meloni fez agora? Isso é de agora, agora, agora. Vocês viram o que a Meloni fez da Itália. Então, vejam o que está Ari, larga esse acontecendo na chato, Europa fala agora. logo de uma vez, não Olha quer o que ficar foi que ela falando. disse, O porque que que a repete assim. Meloni fez? Suspense. O que que a Meloni fez? Atualize. A Meloni e outros dirigentes agora falam o seguinte: vocês querem usar burca? Vocês querem seguir a lei Sharia? Aqui não. Aqui não mais. Vocês querem fechar a rua inteira para dizer que vocês dominam tudo e querem impor a lei Sharia para eles, cidadãos originais? Eles falam agora, só que agora eles estão um pouquinho atrasados, porque na Inglaterra, A Polônia já fez isso um tempinho atrás e está muito pois bem por é, causa disso. acontece que na Inglaterra agora todas as cidades têm prefeitos de origem muçulmana, todas as maiores cidades. Então eles estão um pouquinho atrasados, mas eles se tocaram de que essa culpa fez eles serem totalmente invadidos e aquele que veio refugiado, humilde, que foi explorado realmente, daqui a pouco ele tem 8 filhos, 9 filhos, enquanto o europeu tem um ou não tem, e já está chegando num ponto que o cara fala: agora eu voto, eu tenho a maioria, eu vou eleger todos os prefeitos, eu vou eleger todos os poderes, e daqui a pouco Ari, eles vão Ari, implantar o que eles quiserem. mas Ari, eu não estou entendendo essa sua surpresa, Bruno, com essa situação. Porque ó, Gaddafi, lembra de Gaddafi, Muammar Gaddafi, Uhum. lembra desse cara? Sim, lembro, Ele A já, lembro. Líbia, ele- Líbia. né, eu lembro de ele dando uma entrevista dizendo assim, não, o cara perguntando, né, porque da intifada, não sei o que lá, da jihad, falava, que jihad, cara, a gente já ganhou. A gente já ganhou, é só uma questão de tempo, não tem jeito, é só uma questão de tempo, deixar a população crescer, acabou-se, né? E isso foi no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas, Ricardo, a Europa não tinha se tocado. Agora que os caras estão se tocando. Agora. Ah, desculpe, Too eu late, too discordo. late, late. Não, eu discordo porque quando eu morava na Alemanha essa coisa era bem discutida, isso foi em 90, tá certo? Começo dos 90, e era A uma dona tensão social Merkel da é uma porra. das culpadas, né? Dona Merkel. É, Oh, mas oh, aí vem tanta coisa, sabe, cara? Porque se você for olhar do ponto de vista econômico, macroeconômico, né, assim, no geral, eles têm um problema é. muito sério. O Sim, Estado mão de social não obra. segurava porque não tinha contribuição, não tem jovem para contribuir. Então você tem duas, uma. Ter jovem alemão? Não vai ter, tá certo? Europeu, não vai ter. Os caras ninguém quer ter filho, diga, ou você importa, ou você implode o sistema. O problema é que você trouxe um ovo de serpente para dentro de casa, né? Para lembrar de um outro filme bom que a gente podia assistir um dia. Lógico, você trouxe milhões de pessoas que realmente só queriam trabalhar, ter uma vida melhor, um país melhor, que nem está no filme, ter sua vidinha, mas também veio junto um monte de gente que, né? Enfim, é isso que é complicado. Agora, você percebe que o sonho, a Cristiane falou a nível psicológico, não tem sonho. O sonho Não da dá pessoa é ter, tempo, é não dá ter, é tempo. ter um Só tênis. pode ter quando tem, né? Só pode ter o sonho, que é uma manifestação do inconsciente, se não é um sujeito de necessidades, né? Se tem o Ó, básico, tem uma né? coisa que eu me lembro, baby, daqueles teus amigos lá em Reno, lembra? Que o cara deu uns presentes para a mamãe, caríssimo. Ele não tinha mamãe, nunca.
encontrou lá um dia, não sei o quê, uma conversa e tal, ele mandou um presente para a mamãe, imagina, eu estava viajando, fui visitar a Baby, disse, não, eu vou comprar um presente para sua mãe, você dá para sua mãe. Aí me deu assim um Chanel, um perfume caro, um negócio caro. E aí depois eu fiquei assim, pô, mas o cara não volta, não pode voltar para ele já não podia voltar para o México. Era um casal amigo seu, eu não me lembro. Mas os caras tinham um É, nível de consumo, era uma altíssimo. coisa, é E aí impressionante, eles porque ganhavam muito bem, não podiam voltar, ilegais, né? Não sei nem como é que eles estão hoje, né? Eu perdi totalmente o contato. Mas naquela época, né? Então eles já viviam ilegais, né? E, e o consumo é como de Ricardo. Então eles não tinham filhos, então tinham uma condição financeira assim boa, né? eles E, não podiam financiar a casa, porque não tinha não acesso podiam. aos mecanismos, à economia É, formal. É mais ou menos aquela história da favela, que você vê a casa toda derrubada, você entra lá, tá uma televisão de 55 polegadas, 4 HD, não sei o que, não sei o que lá. Mas por quê? Porque o cara não vai estar na casa, porque a casa vai se embora, ele não tem propriedade, aquilo não é dele, ele está usando. Essa discussão é muito. Bem, gente, eu preciso é, jantar. É bem gente, complexa, né? obrigada. Acho que Foi talvez ótimo. fique a dica para esse tema aí, né? Ser de outros filmes, né? É, É, você Cristiane sabe está o que que eu estava convidada para procurando? vir outras vezes, né? Ela disse que Oh, mais ou menos a obrigada. cada 3 meses é que ela tem condição de vir, É, porque já depende É, das atividades. Ari, eu Mas eu fui procurar agradeço, hoje tá, gente? Barbarella, porque eu resolvi. Vocês falaram da outra vez da coisa da Brigitte Bardot, do Roger Vadim fazer aquela da Brigitte Bardot agora. Só que eu quero ver a outra obra, que eu não me lembro mais de Barbarella. Assisti faz muito tempo, tem. mas não Vou tem. passar aí a palavra. Eu queria só agradecer, espero ter contribuído um pouco, mas gostei muito de participar, quero participar mais, né? Me convidem e Venha. A cada 15 dias, geralmente, a gente está aqui, né? A gente tem até que pensar esse ano se a gente faz um dia de semana ou não. Mas, enfim, o domingo. É porque às vezes a gente faz no dia de semana e já aconteceu e o público dobra, né? É uma uhum, coisa. Então, assim, a gente fica assim. E quando a gente pergunta na pesquisa, todo mundo quer o domingo. Então, é uma coisa assim que ninguém entende. ser Mas. humano, complexo. Não E tem eu queria, soluções simples. não, e eu queria fazer um elogio para o Ricardo, que eu vi que o Ricardo postou em tudo quanto é grupo, porque eu mesmo, vários grupos que ele está, eu também estou de Zap. Ele postou em tudo quanto é grupo hoje, que a Cristiana ia vir, que ia ter um Oh, papo legal, mas eu não sei o que acontece com as pessoas, eu não É, sei. eu também não, Ari, porque a última sessão tinham 12 pessoas, né? É interessante, você não sabe o que que acontece, né? Porque de repente tinham 12 pessoas semana passada, fora a gente, né? mas Então, Flores, eu acho bem legal também, Ricardo, Ari, assim, e todos que estão participando, que assim, não é a quantidade, é um mais um, né? Um mais um mais um, né? Quantas pessoas Sim, tiveram aqui, quantas pessoas se emocionaram com o filme e participaram. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? não, Que é não, seja sim. um a legal, um mas Férias mesmo. também, né? É é, claro que Tem quando tem muita mais gente de gente, a gente férias. fica mais, né, assim, É. nossa, alcança mais, né, Ó, a a outras culpa, a pessoas. culpa é dos netinhos. Quando os netinhos estão na casa da vovó, a vovó não vem. Você É, fala né? isso porque você não tem, viu? Não vai. Ei, pessoal, tem que gente, ir. boa Você Tá noite, certo. terá, Ari. Um obrigada. dia Boa você Oi, noite, um terá. beijo, boa noite, bom Obrigada, domingo. Cristiano. Obrigada, Tá, Ari, beijo, Tchau, pessoal boa do grupo. obrigado. noite. Prazer Boa enorme Beijo, semana para prazer todos. para para todos todos nós. também. Tchau. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.